Bom, é até interessante porque a palavra metafísica, que é atribuída frequentemente a Aristóteles, nunca foi dita pelo Aristóteles em si. Esse termo entra em análises sobre Aristóteles depois. Nos livros dele, ele chama a questão da metafísica de sabedoria. E o nome dessa ciência é sabedoria porque ela é puramente especulativa. Ela não é uma ciência prática, ela é uma ciência especulativa. Então, nós estávamos falando agora sobre a função estruturante das categorias de pensamento, sobre o mundo, mas agora a gente pode falar sobre as categorias de construção do próprio mundo, já que, e agora usando a palavra moderna, a metafísica é aquilo que transcende a física, aquilo que existe depois da física. A ideia é precisamente você formular leis, formular regras, formular entidades que moldam o mundo daquela maneira, da maneira como ele efetivamente funciona no seu cenário. E a parte mais interessante disso é que você não precisa seguir nenhuma regra prévia. Você constrói essas categorias. Isso dá uma liberdade muito grande para o autor. Perfeitamente. A gente consegue ver isso facilmente em, por exemplo, causa não causada, apresentada por Aristóteles, que demonstra onde algo, para ser é, agido, precisa de uma causa anterior. Tá? Então, se você for voltar para todas as causas das causas, você chega em um ponto final onde ele precisa ser gerado sem uma ação anterior. Ele só é, não passou a ser, ok? E isso é fácil de você pensar. Então, por exemplo, para você esticar uma mola, você precisa mexer o seu braço. Para você mexer o seu braço, você precisa usar seu músculo, que está consumindo energia que foi gerada pelo seu corpo, que foi retirada de um alimento, e esse alimento foi gerado da terra, que cresceu por causa do sol. E o sol foi gerado por causa de uma explosão, que no caso é o Big Bang. Então você entende que tudo tem uma causa anterior e em algum momento você chega numa causa que não pode ter sido gerado por algo antes dela. Porque senão a gente ou entra num looping ou a gente entra num processo infinito, ok? E não é o caso. A gente precisa em algum momento chegar a um ponto onde algo sempre foi, é e sempre será. E ele foi o ato inicial para todas as coisas à frente dele acontecerem, mas ele nunca foi necessário ter ocorrido por algo anterior, ok? A gente tem como explicação, por exemplo, em diversos cenários de formas diferentes sendo aplicadas. Então, quando a gente usa o caso de um deus que gerou o universo, Zeus, Odin, no caso não foi Odin, né, na mitologia nórdica, mas para simplificar, Odin, Zeus, é, até o deus de Senhor dos Anéis, que eu esqueci o nome agora, o primeiro, Eru Ilúvatar. Eru Ilúvatar. Ou até mesmo algo como Quetzalcoatl na cultura asteca. Perfeitamente. A gente tem esses deuses criadores que geram as coisas, mas não foram necessários serem gerados por algo anterior a eles. Eles geraram as leis, conceberam as regras, desenvolveram as noções, e a partir disso, você tem uma explicação muito sólida para o que você quer trabalhar dentro do seu cenário. Se o seu Deus quis fazer algo dessa forma, foi pelas suas noções, pelas suas concepções, pelas suas ideias. E só por isso já se fecha. A causa não causada é uma explicação perfeita para uma motivação para o universo simplesmente existir, entende? Sim, e desenvolvendo um pouco essa argumentação e introduzindo conceitos que o próprio Aristóteles usa, ele pensa em termos daquilo que ele chama de substâncias. Para ele, substâncias são como os tijolos que constroem uma casa. Se a casa é a nossa realidade, as substâncias são os tijolos que compõem essa estrutura. E é interessante porque, e isso você já adiantou, para Aristóteles a sequência de causas e consequências que resulta na realidade que nós conhecemos
precisa ter um começo bem definido. A argumentação dele é excelente. Se essa sequência não tem um começo definido, ela é infinita. E se ela for infinita, nós nunca vamos saber absolutamente nada sobre ela. Porque independente de quantos elementos nós conhecemos, se essa sequência é infinita, nós sempre estaremos igualmente distantes de conhecer o todo.